Bom dia a todos e todas os presentes aqui ao primeiro webinar de capacitação e conhecimento, promovido pela Diretoria Central de Gestão do Desempenho e Desenvolvimento, em parceria com o Centro de Serviços Compartilhados, o famoso CSC, ambos da CEPLAG. Este evento ele é destinado aos servidores públicos estaduais e aborda as áreas de compras públicas, logística e patrimônio. Antes de iniciarmos o evento, queremos agradecer a presença de todos vocês. Não vou me delongar, tá? Pois eu sei que já está todo mundo super ansioso pela apresentação, mas antes eu quero sinalizar a programação desse dia, bem como fazer alguns combinados com vocês, para que esse momento de hoje ele seja efetivo e agradável a todos, ok? Vou transmitir aqui, compartilhar com vocês esses nossos combinados de hoje. Em primeiro lugar, queria fazer um aviso, dar um aviso para vocês, um aviso legal, que esse presente evento, realizado pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, vai ser gravado e utilizado para uso interno e ou externo. A gravação, ela poderá incluir dados de participantes, como vozes, imagens ou nomes. A partir deste evento, esteja ciente de que aceita e reconhece o acima descrito e concorda que a gravação do presente evento poderá ser utilizada pela CEPLAG ou seus parceiros em seus canais digitais e ou em outros materiais de consulta interna CEPLAG. O mini currículo do especialista de hoje. O José Augusto Moreira Costa Júnior, ele é graduado em História, com pós-graduação em Gestão Governamental pela Fundação João Pinheiro, é gestor governamental da Secretaria de Estado de Governo, à disposição na CEPLAG desde 2014 e atua na modernização do processo de viagens a serviço do governo do estado de Minas Gerais. Desejo a todos um bom evento, mas antes de passar a palavra para o José Augusto, eu vou passar a palavra para a diretora da área de logística, a diretora central de gestão logística, Viviane Caetano, para que ela faça as devidas considerações. A todos eu desejo um excelente evento. Vivi, Zé Augusto pode projetar aí para Vivi falar para a gente. Bom dia, pessoal. Bem-vindo, todo mundo aqui. Mais um encontro nosso, né? Outro dia a gente já teve um grande encontro desse. Hoje nós vamos fazer a nossa agenda aqui sobre viagens a serviço. Nós temos uma agenda pré-definida, onde nós vamos tratar sobre a organização institucional, normas e legislação e conceitos, e aí vai ser quando o José Augusto vai explicar todas as normas que se aplicam às viagens, né, no Estado, e por fim o José vai apresentar também sobre o SCDP, que é o Sistema de Concessão de Diárias e Passagens. Nós vamos falar aqui, né, o Centro de Serviços Compartilhados, nossa diretoria, que é a Diretoria Central de Gestão Logística, ela está dentro do Centro de Serviços Compartilhados, da estrutura, né, conforme o decreto 47727 de 2019, e o Centro de Serviços Compartilhados, dentre as suas superintendências, tem a Superintendência Central de Logística, e na Superintendência Central de Logística, né, nós temos a Diretoria Central de Gestão Logística, que é essa nossa diretoria, a Diretoria de Imóveis, a Central de Gestão de Imóveis, e a Central de Facilities, que é a CEFAC, que coordena as instalações da cidade. Tem na Diretoria Central de Gestão Logística, que é essa que hoje eu estou à frente dela, a gente tem como competência formular e implementar políticas, estratégias e ações destinadas à gestão de materiais, frota, transportes e viagens e concessão de diário ao servidor. Então, hoje a nossa pauta aqui vai ser gestão de viagens a serviço e concessão de diários. Numa próxima ocasião, né, a gente já está até estendendo o convite aqui, então, a vocês, para o dia 16, a gente fazer uma reunião sobre
uma apresentação sobre o inventário anual. Então, estão todos convidados já para a próxima. Mas hoje a nossa pauta aqui, então, fica para viagens a serviço e concessão de diárias. Então, eu vou passar a palavra para o José Augusto, que ele é o especialista escalado para esse treinamento aqui. O José já tem todo o conhecimento desde a época que o Estado trouxe o SCDP do governo federal para cá. Então, é a pessoa mais indicada para fazer essa apresentação para vocês. Eu passo a palavra para eles. Bom dia a todos e que seja bem proveitoso a nossa manhã aqui, que seja bem proveitosa. José, pode seguir. Bom dia, pessoal. Como a Raquel já me apresentou aí, né? Meu nome é José Augusto. Estamos aí na CEPLAG desde 2014, né? Na criação do CSC. Eu tive essa oportunidade, uma oportunidade muito boa na minha carreira, né? De servidor público, de participar na CEPLAG da criação do CSC. Depois, nós mudamos, né? De CSC para Subsecretaria de Gestão Logística, e agora retornamos à CSC. Mas desde 2014, eu estou atuando na CEPLAG, na área de viagens a serviço, né? E tentando, cada dia mais, modernizar o processo de viagens a serviço do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, né? Trazendo benefícios para todo mundo, né? Agilidade. Eu quero agradecer ao nosso subsecretário dos Serviços Compartilhados, o Rodrigo Matias, que é uma pessoa que eu trabalho desde 2014 também. Nós começamos juntos, né? No CSC. Agradecer ao nosso superintendente, o Marcos, a nossa diretora Viviane, aos colegas, né, que estão aqui com a gente e que farão as respostas no chat do YouTube, a Elaine, o Everton, a Márcia, né? Esses 3 colegas estão aí à disposição de vocês durante a minha apresentação. Com certeza surgirão dúvidas, e essas dúvidas, esses especialistas que trabalham comigo tentarão sanar nas respostas no chat. O que não for respondido ao vivo, o que não for respondido agora, como disse Raquel, nós faremos uma compilação e, posteriormente, responderemos a todos. Eu não sei qual é o nível de instrução de todos os que estão participando, né? Cada treinamento aberto aos servidores, mas eu não sei se vocês são servidores que já estão com a gente desde 2014, né, nessa trajetória toda, que trabalha com diárias de viagem há muito tempo, ou se são pessoas que estão entrando agora no poder público e estão começando a entender sobre a questão de viagens a serviço. Então, a nossa apresentação, hoje eu vou falar sobre a legislação, vou falar sobre o sistema e falar um pouco também sobre o regime de preços, né, para aquisição de passagens aéreas e rodoviárias. E com certeza surgirão muitas dúvidas e nós estamos à disposição e faremos o máximo possível para que possamos responder tudo a contento, né, o máximo possível agora, e depois as outras questões. Então, fiquem à vontade na questão de perguntar, né? Hoje, essa nova maneira de fazer um treinamento, né? A gente tinha o costume de fazer o presencial, agora nós estamos, infelizmente, afastados pela questão da pandemia, mas também as coisas novas fazem bem para a gente, né? Fazem bem para a evolução, para a gente aprender coisa nova, para a gente e podendo estar muito mais pessoas juntos, né? A gente tinha o costume de fazer umas reuniões, uns treinamentos menores, e agora a gente pode fazer um treinamento que todo mundo pode participar. Então, eu agradeço a presença de todos, tanto os que eu já conheço de longa data e os que estão conosco pela primeira vez. Então, eu vou fazer agora, dando sequência, né, à fala da nossa diretora Viviane,
a apresentação para vocês sobre as questões das viagens a serviço no governo do Estado de Minas Gerais. Eu vou compartilhar novamente, né, a apresentação para que vocês possam acompanhar. Como eu disse, né, eu peço que fiquem à vontade para fazerem as perguntas necessárias e peço aos nossos queridos colegas Elaine, Everton e Márcia que fiquem atentos às respostas, né? Então, a Viviane já falou da questão institucional e eu vou dar prosseguimento falando da questão das normas, né? O que a gente trabalha dentro das viagens a serviço do Estado, do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, que é o decreto 47045, que fala sobre as diárias em si, o decreto 37.924, que fala sobre os adiantamentos, e o decreto 45444, que fala sobre as passagens. Então, vamos lá. Esses são os decretos que eu acabei de dizer, quais são, né? E para que servem. O decreto 47045 de 2016 dispõe sobre viagem a serviço e concessão de diária no âmbito da administração pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo e dá outras providências. No seu artigo 1º, o decreto traz que o servidor de administração pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo e o agente colaborador, nos termos do artigo 118 da Lei 22.257, de 27 de julho de 2016, que se deslocarem de sua sede, eventualmente e por motivo de serviço, farão jus à percepção de diária de viagem para fazer face às despesas extraordinárias com alimentação e hospedagem. Então, aí no artigo 1º traz a questão da definição das viagens a serviço, né, do deslocamento que as pessoas, os servidores ou os colaboradores, o agente colaborador faz e que terão direito a ter as despesas pagas com alimentação e hospedagem. Trazemos, então, os conceitos, né, do agente colaborador, membro de conselho estadual, colaborador eventual, servidor ou empregado público de outros poderes de qualquer ente federativo. Então, pessoal, o que acontece nesse caso aqui? A lei que determinou os agentes colaboradores, o membro de conselho estadual está numa dessas faixas, né, de agente colaborador, o colaborador eventual e o servidor de outros poderes. Então, o que acontece? O colaborador eventual, ele tá aqui descrito, né, é uma questão que existem muitas dúvidas no decreto, né, quem são os colaboradores eventuais, a característica deles, né, então são as pessoas que não possuindo vínculo com a administração pública de qualquer dos poderes da União, dos estados e dos municípios, e que não esteja formalmente prestando serviço técnico-administrativo especializado. Essas pessoas convidadas, né, são convidadas a prestar algum tipo de colaboração ao Estado de forma gratuita em caráter transitório ou eventual. Esse é o colaborador eventual que a gente sempre caracteriza ele, né, no elemento 3604 do nosso classificador de despesa. Então, o outro agente colaborador, que a gente trouxe a novidade a partir de 2016, né, no final de 2016, com a entrada do decreto, né, o decreto 47045, é do dia 14 de setembro de 2016, foi a questão da característica do servidor ou empregado público de outros poderes, né, de qualquer ente federativo. Antes a gente tinha
a classificação dessas pessoas como colaborador eventual, mas eles são servidores, né? Então, o servidor público, ele é servidor em qualquer lugar do país, né? Ou em qualquer tipo, seja ele executivo, judiciário, legislativo, ele é caracterizado pelo elemento 1401 e não pelo elemento 3604, então a gente trouxe ele também para essa questão do agente colaborador e dando um destaque aos membros de conselho estadual que antes eram caracterizados como colaborador eventual. Então, tivemos em 2016 esse cuidado dessa separação para ficar mais fácil a identificação. As regras, né, do decreto 47.045. Para fazer jus ao valor da diária de viagem, o deslocamento tem que ser superior a 6 horas, né? Essa é uma característica, né, do nosso decreto, e é uma característica da lei, da nossa lei, né, da nossa lei de servidor. Isso vem da nossa lei, então ela tem que estar caracterizada no decreto para a gente saber que só tem direito a receber diária de viagem os deslocamentos superiores a 6 horas. As diárias de viagem serão concedidas por dia de afastamento da sede de serviço, né? Isso é uma novidade do decreto 47.045. Antes desse decreto, as diárias tinham seus valores fatiados por horas. As pessoas que têm muito tempo que trabalham com isso vão entender o que eu estou falando, porque antes as diárias eram de 6 a 12 um valor, de 12 a 23 a 59 outro valor, e acima de 24 horas o valor integral. Então, agora, as diárias são concedidas por dia de afastamento. E tem as especificidades, né, das diárias parciais. Serão concedidas diárias parciais na porcentagem de 35%, aplicadas sobre os valores constantes nos anexos 1 e 2 do decreto 47.045, nas seguintes situações. Quando o afastamento não exigir pernoite fora da sede. Como eu disse que as diárias são concedidas por dia de afastamento, pode acontecer o caso de uma viagem começar às 22 horas de um dia e a pessoa passar viajando até o outro dia. Ultrapassou 24 horas, trocou o dia, o sistema, que eu vou mostrar para vocês, irá fazer a contagem de uma diária, mas, como não existiu pernoite fora da sede, o servidor terá direito a receber a diária na porcentagem de 35%. Outra questão, no dia de retorno à sede, o servidor também tem o direito a receber os 35%, que é considerado diária parcial, e quando as despesas de pousadas foram custeadas por meio diverso pela administração pública, por governo estrangeiro ou organismo internacional ou pelo evento para qual o servidor esteja inscrito. Então, essas são as possibilidades, né, do servidor receber os 35%. Fora isso, a diária é integral. A pessoa viaja, tem o direito, né, a receber a diária, e como já disse, ela é para alimentação e pousada, para a cobertura dessas despesas. Continuando nas regras do decreto, a concessão de diária fica condicionada à existência de cotas orçamentárias e financeiras disponíveis em cada órgão ou entidade, né? Todo órgão tem a sua característica orçamentária, né? Todo ano tem a questão de fazer, de todos os órgãos fazerem a previsão da despesa do exercício posterior,
né? E é publicado através da LOA. Então, cada órgão sabe quanto tem de orçamento e financeiro para gastar durante o ano com a questão da diária de viagem. As diárias serão pagas antecipadamente. Isso é previsão legal do decreto. Claro que podem existir variáveis durante o correr do exercício, ou haver algum tipo de contingenciamento, e as diárias não, excepcionalmente, não forem pagas antecipadamente. Mas a regra, né, é uma regra que a gente pode dizer que é bom para o servidor que vai viajar, que as diárias sejam pagas antecipadamente, para a pessoa ter já em sua posse, né, o valor referente à diária para pagar a sua acomodação, a sua hospedagem e também a sua alimentação. As diárias sofrerão descontos, né, o desconto correspondente ao auxílio alimentação, a que fizer jus o servidor, exceto aquelas eventualmente pagas em finais de semana e feriados, né? Se o servidor tem o auxílio alimentação, esse valor será descontado do valor da diária, porque a gente não pode receber, como servidor, duas verbas indenizatórias para a mesma finalidade. Então, se eu recebo a diária que contempla hospedagem e alimentação, e também recebo o valor do auxílio alimentação, o auxílio alimentação será descontado no valor daquela viagem, né? Com exceções aos órgãos, né? Exceções, eu não digo exceção, mas uma regra diferenciada aos órgãos que possuem ajuda de custo, né? Que existe um regramento específico para isso, mas também sendo descontado da mesma forma, ou na diária, ou a questão do desconto em folha de pagamento que será feito pelo órgão. O valor da dedução é o valor unitário do auxílio alimentação, relativo a cada dia de afastamento em que o servidor recebeu a diária de viagem, independentemente se o valor da diária concedida para o período for integral ou parcial. Então, eu tenho desconto das viagens, do auxílio alimentação, quando a diária for integral, o dia inteiro, e quando for parcial, como, por exemplo, na volta, né? O dia de volta à sede, eu tenho direito a receber os 35%, que caracterizam a alimentação, então deverá ser deduzido o valor do auxílio alimentação relativo ao dia do afastamento. Continuando, outras regras, né, do nosso decreto de viagens, né, que eu coloquei, como eu já disse, os pontos específicos que geram muitas dúvidas, e assim, a gente tem, sim, que sanar as dúvidas, né, dos servidores de todos os órgãos. Então, o servidor que, por convocação expressa, afastar-se de sua sede na condição de assessor ou de representante do governador, vice-governador, secretário de Estado, secretário adjunto e dirigente máximo de órgão autônomo, fundação e autarquia e seus respectivos vices, fará jus ao mesmo tratamento dispensado a essas autoridades no que se refere às despesas de viagem. Então, eu sou um servidor, né? Posso estar assessorando um gabinete e, no caso específico, eu vou dar como exemplo a CEPLAG, o secretário me convocar expressamente para que eu o represente em alguma viagem. Então, eu terei o mesmo tratamento dispensado a ele. Eu terei a possibilidade de receber o valor
que ele receberia durante essa viagem. Quando 2 ou mais servidores que recebam diárias com valores diferenciados viajarem para participar de uma mesma atividade técnica, será concedida a todos diária equivalente à do servidor que estiver enquadrado na faixa superior, desde que aprovado pelo gestor da unidade administrativa responsável pela autorização da viagem e autorizado pelo ordenador de despesas. Esse item também gera muita dúvida. Por quê? 2 ou mais servidores podem viajar para a mesma localidade, mas não estarem desempenhando a mesma função. Então, no caso aqui da equiparação, é quando estiverem participando de uma mesma atividade técnica. Vamos supor que dois servidores vão participar de um seminário. Um vai ser palestrante e o outro vai ser ouvinte. Então, se o palestrante ele possui uma faixa de diária maior do que o outro, né? Essa aqui é a diferenciação. No decreto hoje, nós temos as duas faixas, né, de valores, a faixa 1 e a faixa 2. A faixa 1 era para os servidores em geral e a faixa 2 para as autoridades. Então, se nessa questão aqui, o servidor que vai participar do seminário como palestrante estiver na faixa superior, faixa 2, e a pessoa que também, o outro servidor, viajou apenas para ser ouvinte, ele não tem o direito à equiparação por não desempenhar a mesma atividade técnica. Agora, se os dois forem para a questão de dar palestra nesse seminário, aí sim caracteriza a mesma atividade técnica, e o servidor que receberia, né, que tem o direito a receber a faixa 1, terá o direito a receber a faixa 2, pela questão da equiparação. Dentro, né, do nosso decreto 47.045, nós temos os meios de transportes para o deslocamento das viagens, né? Temos o veículo oficial, que em Minas Gerais é o meio de transporte mais utilizado, né? Um levantamento que o veículo oficial faz mais de 90% das viagens a serviço do Estado de Minas Gerais. E o comprovante desse meio de transporte é a autorização de saída de veículo, a ASV. Então, o servidor fazendo o deslocamento da sua viagem a serviço através de veículo oficial, ele terá que colocar na prestação de contas, que é o item que eu vou falar posteriormente, a questão da prestação de contas, mas ele terá que anexar na prestação de contas a autorização de saída de veículo, que para quem já tem o costume de trabalhar com diário de viagem, a gente chama carinhosamente de ASV, né? A nossa ASV, que é a autorização de saída de veículo. Então, eu peço, né, a gentileza de todos que trabalham com viagem de serviço, de tomar o cuidado, né? O veículo oficial, ele é lançado, né? Todo veículo oficial, ele deve ser lançado no SIAD, né? Que é o sistema que faz essa inserção dos dados do veículo e também faz a gestão desse veículo dentro do sistema. E no SIAD existe a autorização de saída de veículo. Então, a gente pede que a autorização de saída de veículo para comprovar a viagem seja preenchida no SIAD por completo.
colocando na prestação de contas apenas depois da finalização do atendimento do veículo no sistema. Por quê? Já tivemos anteriormente, né, em algumas auditorias internas que fazemos durante o ano, para verificar como está andando as questões documentais do sistema, várias autorizações de veículo, né, de saída de veículo, preenchidas à mão. Então, assim, se existe um sistema próprio para isso, a gente pede que seja colocado, então, na prestação de contas, a ASV preenchida totalmente pelo CIAD. Ok? Só para lembrar, porque, assim, numa auditoria nossa, né, uma auditoria interna nossa, somente para verificação de como está andando o sistema, né, como os órgãos estão utilizando o sistema, é uma coisa. Mas uma auditoria interna, né, o próprio auditor interno, né, o auditor seccional de cada órgão, ao fazer a verificação, ele pode constatar algum equívoco e voltar, e ter que voltar para o solicitante anexar novamente algum documento. E a ASV é um desses documentos, que pode ser questionado se não estiverem totalmente preenchidos. O outro meio de transporte é o aéreo, né? Nós temos, né, o contrato de passagem aérea e rodoviária hoje, e é o bilhete, gera um bilhete, né? Tem o check-in, tem o bilhete, hoje em dia com várias possibilidades, né, de check-in. Hoje temos o check-in QR Code, o check-in na web, o check-in presencial no balcão da companhia aérea, e o comprovante do meio de transporte aéreo é o bilhete. Acontece vezes, né, várias vezes, dos bilhetes serem extraviados, do servidor não saber aonde guardou o bilhete, e surge o questionamento sobre o que fazer. Pelas regras da ANAC, né, as companhias aéreas têm a obrigação de dar ao viajante a segunda via do bilhete ou uma declaração da empresa onde consta a participação daquela pessoa naquele voo, para comprovar, né, a viagem. Então, assim, toda viagem temos que ter os comprovantes de ida e de volta. O rodoviário é a mesma coisa, só que o rodoviário ele já emite o bilhete, né? Não existe a necessidade do check-in, propriamente dito é o bilhete, e esse bilhete deve ter sua cópia anexada à prestação de contas para comprovação. O transporte rodoviário hoje também é feito pelas agências, né, de viagem, né, pelo nosso registro de preço. O veículo particular é o outro meio de transporte, onde tem que ser colocado na prestação de contas a declaração de utilização. Na questão do veículo particular, né, nós demos um tratamento especial no decreto 47045 pela questão da comodidade do servidor. O Estado, né, é obrigado a fazer que a viagem do servidor seja a melhor possível. Então, esses primeiros 3 modais em que disse veículo oficial aéreo ou rodoviário são disponibilizados pelo Estado ao viajante, ao servidor, ao colaborador eventual, né, para que realize a viagem. E exceção, em caso de exceção, é possível utilizar o veículo particular. Então, em caso de exceção,
o servidor pode utilizar o seu veículo particular e o servidor terá direito a receber o valor das diárias. Então, é uma exceção e tem que ser aprovado pela chefia imediata. Então, falei dos meios de transporte, né, que tem tudo a ver com a questão da prestação de contas, o decreto 47.045, no capítulo da prestação de contas, fala que em todos os casos de deslocamento para viagem previsto nesse decreto, o servidor é obrigado a apresentar relatório de viagem no prazo de 7 dias subsequentes ao retorno à sede. Isso é uma questão que está parametrizada também no SCDP, e daqui a pouco eu vou falar também sobre o SCDP, né, que é o nosso sistema de concessão de diárias e passagens. Então, a pessoa fez a viagem, 7 dias após a volta ao retorno à sede, ele tem que já ter prestado a sua conta, senão ele fica como inadimplente na questão de prestação de contas. Então, tomar muito cuidado disso. São 7 dias corridos, não são 7 dias úteis. O servidor que fizer a viagem, né, ter essa questão de ter a responsabilidade, né, que é o próximo item, que o processo de prestação de contas é de inteira responsabilidade do servidor. Então, o servidor voltou, o decreto fala que ele tem que prestar contas em 7 dias subsequentes. Então, ele tem que fazer essa prestação de contas para finalizar a sua viagem. A responsabilidade pelo controle das viagens e da prestação de contas é, respectivamente, do ordenador de despesa e da chefia imediata do servidor. Então, o controle, né, as aprovações, a partir do momento que eu aprovo uma viagem, eu tenho a responsabilidade pelo controle. Eu, como chefe imediato, né, eu vou falar também mais para frente, lá na questão do sistema, que a chefia imediata ela aprova e depois ela finaliza a viagem. E o ordenador de despesa, como o próprio nome já diz, ele é o responsável pela despesa do órgão. Então, ele está falando que aquele valor daquela viagem está aprovado. Nas hipóteses de viagens de colaboradores eventuais e membros de conselhos que não sejam servidores, são solidariamente responsáveis pela prestação de contas, o responsável pela aprovação da realização da viagem e o ordenador de despesas. Esse também, né, a questão do colaborador eventual, é um item muito importante, né? A gente tem que levar muito isso em consideração, porque a prestação de contas de colaborador eventual, em alguns casos, ela é mais, vou dizer, complicada. Por quê? A pessoa que é colaborador eventual e que vem aqui uma vez não conhece o nosso decreto, e quem faz o convite, né, não explica quais são as regras que ela deve ter na questão da prestação de contas, muitas vezes elas estão com os bilhetes de passagens e não sabem que tem que guardar, né? Elas inutilizam os bilhetes, ou elas voltam, né, para o seu local de origem, depois de prestar essa colaboração ao governo, e voltam ao seu local de origem e esquecem que tem que prestar conta. Então, assim, quando nós assumimos, né, o CSC em 2014, nós tivemos vários estudos que existiam valores, né, e prestações de contas de colaboradores eventuais em aberto de muitos anos atrás. Então, assim,
quem é o responsável por chamar também tem que ser o responsável solidário para prestar conta, porque o colaborador eventual não tem esse conhecimento. Então, quem faz o convite tem que passar para ele essas regras para não haver, né, no futuro, porque agora com o SCDP a gente tem isso, a gente pode pesquisar isso a qualquer hora, né, das prestações de contas em atraso, e é isso mesmo que a gente faz durante o ano. Algumas vezes a gente faz essa contagem dentro do SCDP em todos os órgãos, para que não haja, né, para não passe do exercício para o outro prestações de contas em aberto, e muitos dos casos são de colaboradores eventuais. O descumprimento sujeitará o servidor ao desconto integral imediato em folha de pagamento, sem prejuízo de outras sanções legais. Em 2014, quando nós assumimos dentro do CSC a responsabilidade, né, pelo empenho, liquidação e pagamento das diárias de viagem dos servidores dos órgãos que já faziam parte da cidade administrativa, e também fazíamos a observação, análise da prestação de contas, né? Nós vimos, nessa época, que muitas prestações de contas estavam em desacordo com o decreto. Então, a gente voltava com esse processo ao órgão de origem, informando que aquela prestação de contas não passou, não foi aprovada, e que deveria a despesa ser glosada, né? É o que diz aqui, que o descumprimento sujeitará o servidor ao desconto integral e não somente a devolução da diferença. Então, assim, se o servidor recebeu o valor, por exemplo, de R$500 para uma viagem e não prestou contas, né, satisfatoriamente dessa viagem, ele terá o desconto integral desse valor na folha de pagamento. Claro que o órgão tem que comunicá-lo sobre isso, né, para que ele faça a sua defesa, mas está sujeito ao desconto integral imediato em folha de pagamento. Então, a prestação de contas, né, a questão da prestação, servidor, controle das viagens, coordenador, controle da prestação, chefia imediata. Nós temos esse fluxo, né, para lembrar que todos os agentes envolvidos na viagem, tanto quem faz a viagem quanto quem aprova a viagem, está inserido no processo de prestação de contas. Então, como eu já havia falado, né, superficialmente, a prestação de contas deverá conter o documento comprobatório do termo inicial e final, a ASV, bilhete, a declaração de veículo particular, cópia da nota fiscal ou documento equivalente da hospedagem, nos casos em que for exigida a comprovação de pernoite, né? Eu peço a todos, né, que estão acompanhando a gente aqui agora e que está inserido há muito tempo ou está sendo inserido agora na questão de viagem a serviço do Poder Executivo do Governo de Minas Gerais, né, que façam a leitura integral desse decreto, né, é de suma importância. E, então, assim, nos casos em que for exigida a comprovação de pernoite, lá fala, né, o decreto fala, que em alguns casos terão que ser exigida a comprovação de pernoite. São os casos de deslocamentos para a região metropolitana, dos municípios citados no decreto, e para os municípios limítrofes. Nesses casos, terá que constar na prestação de contas o documento de hospedagem, né, a nota fiscal ou o documento equivalente dessa hospedagem para a comprovação.
documentos comprobatórios de despesas realizadas com adiantamentos, né? Eu vou falar daqui a pouco quais são os adiantamentos possíveis para as viagens a serviço, né? Mas na prestação de contas, tudo que eu tiver de despesas com adiantamento eu tenho que comprovar, dentro da questão legal, com documento fiscal ou equivalente do valor que eu gastei para cada tipo de despesa. A declaração do servidor contendo a data de partida e chegada na sede do valor pago quando o servidor se deslocar para municípios em que o meio de transporte utilizado não emitir o bilhete de passagem. Então, como, por exemplo, né, alguns ônibus intermunicipais, eles não têm a emissão do bilhete. Se houver uma viagem em um tipo desse ônibus que não emitir bilhete, o servidor fará uma declaração contendo a data de partida e chegada para comprovar a sua viagem. A cópia do certificado ou declaração de participação em evento, quando a viagem do servidor tiver por finalidade a participação em cursos, seminários, treinamentos ou similares. O que acontece? Toda vez que eu for fazer uma viagem para a questão de capacitação, eu tenho que anexar uma cópia do certificado na prestação de contas. Isso também está, né, na nossa regra parametrizada dentro do SCDP, que na hora da solicitação faz a pergunta se a viagem é para participação em evento. Se sim, é obrigatório o anexo na prestação de contas da cópia do certificado ou a declaração de participação. E o comprovante, né, de restituição, quando for o caso. Se eu solicitei a minha viagem e recebi, minha viagem estava prevista para acontecer em 5 dias, né? E eu, por algum imprevisto, eu tive que voltar antes, eu voltei em 3 dias, eu tenho que restituir aos cofres públicos a diferença dos 2 dias em que eu não continuei a minha viagem. Então, esse comprovante também tem que constar na prestação de contas, né? E esse comprovante ou é o documento de arrecadação estadual, o nosso querido DAI, quando for a despesa da viagem for realizada com recursos do Tesouro Estadual, ou o comprovante de depósito, né? Quando for oriundo a despesa de convênio, que é de uma fonte de convênio. Então, essas são as questões da prestação de contas, né? O que deve ser anexado em prestação de contas. Lembrando que hoje, com o SCDP, nós temos uma diminuição 100% de gasto com papel, né? E também pedimos, né, que tanto na solicitação quanto na prestação de contas, a responsabilidade de cada solicitante da inserção do básico, do necessário, tanto da solicitação quanto da prestação de contas, porque existe, né, os arquivos que exigem espaço de servidor, né, servidor esse tecnologicamente falando, desculpa, né, travei, porque eu preciso de espaço em servidor para hospedar o sistema. E quanto mais anexos eu colocar dentro de cada viagem, fica mais pesado, né? Esse arquivo fica mais pesado. Então, a gente pede para colocar somente as questões necessárias da solicitação e prestação de contas. Continuando, né, na questão do decreto, em 2020, né,
nós conseguimos um ganho aí, depois de muitas tentativas, desde que a gente assumiu a questão de viagem a serviço, a gente vinha batalhando para essa questão de atualização de valores, né? Os valores das diárias. E esse ano, né, através do decreto 47.893, do dia 24 de 3 de 2020, nós conseguimos, após 11 anos, né, da última atualização de valores da tabela de viagens a serviço, tivemos a atualização. Então, nós conseguimos uma expressiva modificação dos valores, né? Nós conseguimos demonstrar a necessidade dessa atualização pela defasagem desses anos da questão inflacionária. Então, tivemos um aumento de 40% nos valores de cada diária, de faixa 1 e de faixa 2, né? Não tivemos tanto contato durante esse ano que a gente está trabalhando muito de casa, né? E que as viagens a serviço estão suspensas desde março, né? Através da liberação 35 do Comitê de Combate à Covid. As viagens que estão acontecendo posteriormente a essa data, que são poucas, né, da maioria dos órgãos, e com a necessidade de aprovação de todas pelo dirigente máximo. Esse ano está sendo atípico para a gente, então nós não tivemos essa conversa, né, com os órgãos, igual a gente tem o contato quando a gente está perto sobre essa questão. Nós sempre fomos muito cobrados nessa questão de valores, e nunca foi por falta de tentativa, né? A gente sempre estava demonstrando a questão inflacionária, e esse ano nós conseguimos, né, esse ganho para que o servidor possa se hospedar e se alimentar com mais tranquilidade durante as viagens a serviço. E a gente não para por aí, não, né? Desde que assumimos essa responsabilidade em 2014, desde que conseguimos em 2016 a inclusão, né, do SCDP, do novo decreto, a gente sempre trabalha para melhorar a qualidade da viagem do servidor. A gente trabalha em parceria com todos os órgãos, né? Muitas questões de evolução do sistema são por causa dos feedbacks que vocês nos dão. Isso é muito importante, essa parceria é muito importante. Continue nos falando, continue nos cobrando, né, essa questão. Dentro do possível, estamos fazendo tudo, né, o que podemos para evoluir o sistema, para modificar algumas questões que a gente identifica que pode ser melhorada para o servidor, ok? E o valor das diárias internacionais. As diárias internacionais permanecem nos mesmos valores, né? Os valores são em dólar. Todas as viagens internacionais têm o seu valor em dólar, né? Esse valor pode ser que o servidor queira receber em espécie, então o órgão faz a contratação do Banco do Brasil para fazer o câmbio desse valor de dólar e entrega em espécie para o viajante. Ou o viajante também tem a possibilidade, se ele quiser, receber em moeda nacional em sua conta corrente. Então, nessa viagem internacional, fica a critério do viajante a maneira que ele quer receber. Ou ele recebe em dólar, espécie, ou ele recebe em reais com depósito em sua conta. Lembrando que para as viagens internacionais
tem que haver aprovação da CORF, né, para todas as viagens internacionais, e também, né, a publicação no Minas Gerais, né, o governador ou alguém que ele delegue competência tem que publicar no Minas Gerais a aprovação do afastamento daquele servidor, né, para fazer essa viagem internacional. Então, a diária internacional tem algumas, claro, né? Quando a gente fala em viagem internacional, muitos órgãos ainda não fizeram nenhuma. Algumas pessoas nunca trabalharam, né? E é o que gera muita dúvida na hora de fazer, justamente pela pouca quantidade. Mas o que tem que levar em consideração sempre é isso. Primeiro, pedir autorização. Não esquecer de pedir a publicação. E na questão de receber espécie, a contratação, né, do Banco do Brasil, que é o banco que a gente tem que paga a folha, né, do Estado, para fazer essa conversão cambial. Aí estão as faixas, né, igual de quem recebe o valor. Estava falando as questões dos valores, né, e do enquadramento, né, o enquadramento do nosso decreto em faixa 1 e faixa 2, para as viagens nacionais, constam lá, né, no anexo 1 do nosso decreto 47.045. Então, assim, dentro do decreto de viagens, esses são os pontos principais, né, que devem ser levados em consideração, a leitura, como eu disse, de todo o decreto, para que vocês entendam os direitos e deveres dos servidores na questão da viagem a serviço, do colaborador eventual também. Então, agora eu vou dar prosseguimento falando sobre a questão dos adiantamentos em viagem, né? Qualquer outra dúvida que vocês tenham de quem já tenha conhecimento do decreto, né? Da leitura do decreto, do dia a dia, da vivência de aplicação do decreto, já podem deixar essas dúvidas das coisas que eu não disse sobre esse decreto, e também ou serão respondidas agora no chat com os nossos colegas que estão lá, ou serão respondidas posteriormente na compilação de perguntas que faremos, ok? Então, o decreto 37.924, né, ele é de 96, e ele traz as possibilidades dos adiantamentos em viagens, né? Nós tiramos do decreto 37.924 e trouxemos o artigo 32 do decreto 47.045 essas possibilidades. As questões dos adiantamentos em viagem, né, e suas particularidades. O nosso intuito, como eu já disse, é evoluir, é melhorar. Então, assim, simplificar. Nós, na questão de adiantamento, a nossa busca é diminuir o máximo possível a quantidade de adiantamento em viagem, justamente para a comodidade do servidor, né? Eu vou falando das questões de cada um item, mas deixando claro que a gente trabalha sempre para isso. A gente trabalha para o servidor. A gente trabalha para o servidor fazer uma viagem de serviço cômoda, uma viagem tranquila. Então, quanto menos adiantamentos tiver na responsabilidade do servidor, melhor. Então, a nossa busca é diminuir, né, a necessidade de adiantamento. Então, é permitido o regime de adiantamento para servidor para as seguintes despesas relacionadas à viagem, observando o limite de R$ 150 para cada item. Então, o adiantamento para cada um desses itens
é no valor de R$ 150. E como eu disse, né, e a gente vem acompanhando isso, e vem tendo uma evolução muito positiva nessa diminuição de adiantamento a servidor, pelas questões que a CEPLAG trabalha, né, em várias áreas, né, contratuais, e eu vou falando aqui a respeito disso em cada item que eu for descrevendo aqui, né. Existe a possibilidade do valor, né, de 150 até R$ 150 para combustíveis e lubrificantes para veículo em viagem. Combustíveis e lubrificantes. Então, existe essa possibilidade para o servidor receba em sua conta esse valor de R$ 150 para uma possibilidade de falta de combustível durante a viagem ou lubrificante, uma troca de óleo que seja. O que nós pensamos, né, e que investimos nisso, nas questões de existirem contratações suficientes para que não exista a necessidade do adiantamento. Combustíveis e lubrificantes. Existem dentro do governo do Estado os postos próprios, né, para o abastecimento dos veículos oficiais, e existem os postos conveniados. Então, nós sempre tivemos esse questionamento sobre a questão de existir poucos postos, né, no estado de Minas Gerais, e por isso a necessidade desse adiantamento para os servidores fazerem essa cobertura dos valores de combustíveis e lubrificantes para veículo oficial. Então, hoje, né, o decreto 47.045, isso cabe para veículos oficiais. No veículo particular, o servidor só tem direito a receber o valor da diária de viagem. Então, assim, com os postos próprios e com a contratação, né, de rede de postos, a abrangência, a cobertura em Minas Gerais hoje é quase suficiente para todas as viagens sem a necessidade do adiantamento. Então, assim, diminuiu muito essa necessidade, que é o que a gente busca mesmo, né? Porque os órgãos estão no contrato, né, desses postos conveniados, ou abastecem nos postos próprios do Estado, né, nas parcerias do Estado com a Polícia Militar, com o Bombeiro do DR. Então, assim, essa cobertura está sendo muito abrangente e muito boa para a gente não ter essa necessidade da preocupação do servidor ter que parar em algum posto, pagar com o dinheiro do adiantamento e depois ainda ter que prestar contas disso, né, na volta da viagem, prestar conta disso aí, que é um dos itens que constavam lá na prestação de contas das viagens a serviço. Outra questão, reparo de veículos em viagem, né? Tudo isso que eu estou falando, né, a CEPLAG trabalha, né, para diminuir e tentar zerar, né? É muito difícil, a gente sabe disso, mas a nossa expectativa é sempre, né, zerar as necessidades de adiantamento. Os reparos de veículos também, existem as contratações das oficinas credenciadas para os reparos de veículos, né, em qualquer lugar de Minas Gerais, seja em viagem ou administrativo, ou serviço administrativo. Esse reparo está previsto na contratação. Então, assim, se ocorrer alguma coisa com o veículo em viagem, já tem essa possibilidade de reboque, de remoção do veículo, de conserto, e a própria trazer, né, outro veículo para compor aquele que foi retirado para reparo. Então, a contratação, né, do reparo,
a contratação dos veículos locados, né, que hoje fazem parte da frota do Estado e que podem ser substituídos, né, devem ser substituídos para não atrapalhar a questão do deslocamento dos servidores, seja ele em viagem ou administrativamente, em seus municípios. Então, também existe esse contrato. Claro que sabemos que existem algumas questões, né? Eu digo questões, mas que são pequenas, e é bom também eu dar esse exemplo, porque pode acontecer de eu estar fazendo uma viagem, né, com um veículo oficial e estourar um pneu durante essa viagem. Então, para que eu não gaste tempo em acionar a oficina, em acionar o contrato, eu posso fazer esse reparo e aí sim trazer o comprovante e fazer essa prestação de contas. Então, os reparos hoje, né, que a gente tem levantado, que a gente tem conhecimento desses adiantamentos, são esses tipos de reparos pequenos. Então, caindo essa necessidade também, muito, né, da questão do adiantamento para os reparos de veículos em viagem. O transporte urbano em viagem, né, é o valor que o servidor tem direito a receber para que faça o transporte urbano. No caso que eu faço uma viagem, vamos dar um exemplo que eu vou para Brasília, eu chego no aeroporto de Brasília, eu tenho que deslocar para o hotel. Nesse caso, eu utilizo o valor do adiantamento de transporte urbano em viagem. Eu saio do hotel e vou para o evento. Mesma coisa. Eu faço esse transporte, eu utilizo esse valor do adiantamento. Era uma questão que nós tentamos uma tratativa também para não mais existir, né? Mas, na nossa lei, na lei do servidor, fala que as diárias é para cobertura de alimentação e pousada. Em outras leis do governo federal e de outros estados, a diária é para cobertar despesas com alimentação, pousada e o transporte urbano, né, o deslocamento. Mas como nós não temos isso na nossa lei, nós tivemos que manter o valor do adiantamento de transporte urbano em viagem. Então, tem que saber ser usado, é usado para os deslocamentos a serviço, né? Nesses lugares onde a gente não possui frota do Estado, né? Então, se eu vou para outro estado, se eu vou para outro país, né? Então aí eu tenho que utilizar o transporte urbano. A característica do transporte urbano em viagem, né? Desde sempre, para quem trabalha com diárias aí, é sempre assim, transporte urbano, táxi. Hoje, com o advento das novas tecnologias, nós temos os aplicativos que trabalham com transporte urbano, né? Esses aplicativos, eles estão legalizados dentro do Brasil, né? Então, legalizados dentro de Minas Gerais, é o caso dos aplicativos que a gente tem o conhecimento de utilização. Então, hoje, o transporte urbano em viagem não necessariamente é obrigatório o táxi. Pode ser utilizado e comprovado na prestação de contas a utilização do transporte urbano através de aplicativo. Então, assim, tomar cuidado, né, de saber utilizar, porque na questão dos adiantamentos, a gente também já teve isso em muitas auditorias que fizemos, né, porque o decreto fala que existe o limite para o adiantamento, mas não existe limite para o ressarcimento. Então, assim, eu tenho o limite de adiantar R$150, mas na minha prestação de contas eu posso apresentar comprovantes, né,
Eu estou falando numa situação que não deve acontecer, viu, gente? Isso é uma situação que não deve acontecer, que já tivemos, né, no Estado, mas que não deve acontecer, de alguém prestar conta de transporte urbano de mais de R$ 1.000 e ter o ressarcimento dessa despesa. Assim, os deslocamentos desse valor é para a viagem a serviço. É o deslocamento hotel, evento, evento, hotel, hotel, aeroporto, pronto, ok? Temos que saber usar com parcimônia, né, da melhor maneira possível, o dinheiro público, né? A gente fala de montantes, fala assim, mas é 150. Não é só 150, esse 150 pode virar mais, e durante esse período todo, durante um exercício completo e perante vários, né, órgãos, nós estamos falando aqui de todos os órgãos, né, do Poder Executivo, direto, autárquico e fundacional. Então, na CEPLAG, na gestão central, a gente vê tudo isso. Então, a gente tem que... E nosso papel, né, de órgão central, na questão de orientar, sim, a utilização das despesas e a utilização do decreto. Aquisição de passagem, exceto aéreas. Nós colocamos no registro de preço de passagem as passagens rodoviárias, né? Até antes da gente assumir o CSC, a aquisição de passagens, somente as aéreas eram adquiridas através do agenciamento e as passagens rodoviárias eram feitas através do adiantamento. Então, a gente teve esse cuidado, né, de colocar a aquisição de passagens rodoviárias também no registro de preço, justamente para essa comodidade do servidor já viajar com sua passagem adquirida, de ele não necessitar ir para com antecedência, com não sei quanto tempo de antecedência, dependendo do percurso do bilhete, né? Para não correr o risco de não achar passagem para aquela data específica, ele terá que fazer a viagem. Então, a aquisição de passagens rodoviárias também passou a ser feita dentro do contrato de agenciamento do nosso registro de preço. Então, assim, nós temos que dar, voltando sempre nisso, a comodidade ao viajante, ao servidor viajante, né? Ele está prestando serviço ao Estado, então ele tem que prestar da melhor maneira, então a gente tem que dar para ele a melhor viagem possível. Então, que essas aquisições sejam feitas, né, na maioria absoluta nas contratações de passagens. E aqui deixa bem claro, exceto aéreas, né? Na hora que eu estiver falando do decreto de passagens aéreas, né, o 45444 é um decreto específico de passagem aérea, e ele fala nessa questão de exceção. Por isso aqui, no adiantamento de passagens, está escrito exceto aéreas. Passagens aéreas não entram em adiantamento, e vocês vão ver que também não entram em ressarcimento. Então, a gente pede, né, a todos os órgãos que participem, né, dos nossos registros de preços, dos registros de preços feitos pela CEPLAG, são pensados para melhorar o serviço público, são pensados da melhor maneira possível em ajudar, né, essa questão. A gente faz uma divulgação em massa justamente para isso, e a questão do benefício também, na questão de viagens, que é o que eu estou apresentando para vocês agora, né? Essa questão de estar tudo em conformidade com o sistema, nós tivemos esse cuidado do decreto 47045, está alinhado com o sistema. Então, assim, a gente trabalha em tudo, na questão de regime de preço, seja ele qual for, dentro da CEPLAG, da questão de sistematização, né? A questão de sistema. Hoje em dia, a tecnologia está aí para isso, diminuir o nosso esforço
Então, assim, sempre, aquisição de passagens aéreas, se possível, via contrato. Exceções, somente exceções, através de adiantamento. Serviços de telefonia móvel pessoal e viagens ao exterior, né? Esse item entrou há pouco tempo, né, em março, junto com o aumento do valor das diárias, porque em viagem ao exterior a gente tinha uma dificuldade muito grande na questão financeira. O serviço de telefonia móvel, né, a gente pegava o celular que a gente já possui, né, e ele fazia a questão da troca de país através do serviço de roaming, né, que a gente troca de operadora, e essa troca, né, essa troca internacional de serviço, qualquer ligação fica num valor absurdo. Então, assim, uma conversa de 1 minuto, né, por exemplo, o exemplo, eu não sei qual que é a variação do valor de pulso, hoje em dia até isso já está quase acabando, né, com as questões dos aplicativos, mas existe a necessidade das ligações, mas eu não sei o valor. Então, por exemplo, que se eu tivesse dentro do Brasil e uma ligação por minuto custasse R$1, uma ligação internacional custa mais de R$10, nessa comparação. Então, esse valor, né, e com o estudo feito, né, com o pessoal da governança eletrônica, foi até um pedido, né, da governança eletrônica, essa questão, justamente de dar essa possibilidade de ter o adiantamento para comprar um chip que já seja para a telefonia internacional, que já seja para ser utilizado em outros países, e tem um custo-benefício muito bom. Então, assim, acabar com essa necessidade, né, desse valor extraordinário, mesmo que sejam poucas as viagens internacionais, às vezes existe muita necessidade da comunicação aqui. Então, a gente fez isso, né, justamente para pensar nessa questão e dar ao servidor essa comodidade nas questões. Então, assim, para finalizar aqui, né, a questão dos adiantamentos, finalizar a questão de adiantamentos, as prestações de contas devem ser feitas também, né, na volta da viagem, 7 dias, só que com uma diferença. As prestações de contas de adiantamento são feitas através de formulários que estão disponíveis no SEI, no Sistema Eletrônico de Informações. Então, as prestações de contas de adiantamentos, elas não estão abrangidas dentro do SCDP. Elas não estão abrangidas no SCDP. As solicitações e as prestações de contas devem ser feitas através de formulários, né? Para a gente que trabalha com todos os órgãos e todo mundo, alguém de cada órgão já sabe disso, né? Quem está entrando agora vai saber que esses formulários estão disponíveis no SEI, tanto para solicitação quanto para a prestação de contas. Então, assim, pensar nisso, né, na necessidade dos adiantamentos e lembrar da prestação de contas de adiantamentos. Porque a prestação de contas de adiantamentos, ela é feita fora do SCDP e com cuidado, né? Porque, às vezes, né, eu perder uma nota fiscal de combustível, é muito difícil de eu ter essa segunda via para poder prestar conta. Se eu não presto conta, eu tenho que devolver o valor que eu recebi do adiantamento. Então, assim, por isso que o nosso trabalho é a comodidade do servidor não precisar, né,
ficar desembolsando valor de adiantamento para essas questões, mas se precisarem, tomar muito cuidado para prestar contas, para trazer, né, os comprovantes e fazer o procedimento correto, fazer esse procedimento correto dentro da norma exigida, né, que era prevista nesse decreto 37.924, e nós trouxemos para o artigo 32 do decreto 47.045. Entrando agora no decreto 45.444 de 2010, ele dispõe sobre políticas diretrizes para a contratação de passagens aéreas e hospedagens e dá outras providências. Então, no artigo 1º, cabe aos órgãos e entidades da administração pública, direta, autárquica e fundacional, zelar para que todos os procedimentos licitatórios relativos à contratação dos serviços de reserva, emissão e alteração de passagens aéreas, nacionais e internacionais, e reservas de hospedagem para grupo de servidores, também denominados pacotes, e reservas individuais de hospedagens por meio de agência de viagem, sejam processados preferencialmente na modalidade de pregão, com procedimento administrativo de registro de preço, observando o disposto no decreto. Então, aquilo que eu disse, né, o nosso trabalho é sempre esse, facilitar a vida do servidor. Então, essa contratação de passagens, né, está prevista nesse decreto, passagem aérea, e de passagem rodoviária prevista no 47.045. Então, assim, esse decreto é de 2010, né, ele já está, como eu poderia dizer, um pouco ultrapassado na questão, né, porque depois que a gente colocou o SCDP para funcionar, algumas coisas desse decreto aqui já sofreram algumas obsolências, né, algumas coisas que já não estão muito atuais. Então, a gente trouxe a passagem rodoviária para o 47.045 e o 45.444 continua com as passagens aéreas, né? E também a questão dos pacotes das reservas para grupo de servidores, né? E as reservas individuais. A questão que fala aí no artigo 1º, nós já temos, né, o nosso registro de preço. Eu também vou falar dele daqui a pouco. E pedimos a todos os órgãos que participem, né, pelo valor, pela integração que ele já tem, né, que a gente já tem essa integração com o SCDP. E no que diz respeito, né, ao pacote, os denominados pacotes, né, alguns órgãos optam por pacotes, fazer o pacote de reserva de hotel e não pagar o valor da diária de viagem diretamente ao servidor. Essa questão cabe ao órgão, mas cabe ao órgão pela questão financeira, né? Saber o que é mais barato para a administração pública e o que é melhor a ser feito. Então, o pacote também tem que ser feito com parcimônia, pensando bem no que fazer, né, como fazer, porque os valores das hospedagens, né, as hospedagens com alimentações diárias previstas nos pacotes, não podem nunca ultrapassar os valores das diárias previstos nos anexos 1 e 2 do decreto 47.045. Então, a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas e ver o que é melhor para a administração pública. Então, as regras desse decreto. A remuneração percebida pela empresa contratada para o agenciamento de passagens aéreas e hospedagem no âmbito do Poder Executivo deverá ser na modalidade taxa por transação, transaction fee, não cabendo nenhuma outra forma de remuneração ou bonificação pelos serviços prestados. Então, nós fizemos o registro de preço e dentro desse registro de preço, a empresa vencedora
é a que indica a menor taxa por transação. Todas as vezes, né, nos nossos pregões, são feitos dessa maneira. Como todos os procedimentos feitos no Estado, né, existem vários, a gente pede que compareçam a maior quantidade possível de empresas, né, justamente para ter essa questão de eles poderem competir para ver qual é o melhor valor de taxa para o Estado, né? E sempre é feito isso, né? Dentro lá, agradecendo a equipe do Rafael lá nas superintendências de compras, né, do CSC, que sempre fazem, né, os pregoeiros sempre fazem essas contratações, a gente também fica lá apoiando. Então é isso. A transação é sempre, o pagamento é sempre feito pela transação. Os órgãos e entidades, por ocasião de demandas para treinamentos, reuniões e outras atividades similares, poderão optar por contratar pacotes de hospedagem em rede hoteleira para servidores por meio de agência de viagens, ficando facultado a critério da contratante a utilização dos serviços de alimentação, sala de reuniões e fornecimento de alimentos, de lanches. Então, é o que eu falei. São os pacotes, né? Para a contratação de pacotes, não existe uma demanda no Estado que a gente ainda tenha visto para a criação de um registro de preço para esse tipo de serviço, né? Poucos órgãos utilizam a contratação de pacotes de hospedagens. Então, assim, eles fazem as contratações das empresas por processos licitatórios dentro de cada órgão. Nessa modalidade de pacote, não existe o registro de preço. O pacote, ele é para um grupo igual ou superior a 3 servidores. Então, para caracterizar pacote, tem que ser para um grupo igual ou superior a 3 servidores. Senão, vai ser a contratação de hospedagem individual.